Queridos, é um prazer darmos sequência na nossa matéria da sala de classe da vida cristã. E como eu falei a semana passada, o pastor Paulo trouxe uma matéria muito boa, tá? Até eu falei no grupo, subiu o nível e eu tenho que dar sequência. E graças a Deus por isso. Eu creio que Deus está usando esse momento de isolamento social para desenvolver em nossa igreja um novo método. Talvez um curso de escola bíblica à distância. E claro que nós vamos nos adaptar. A ideia desse curso à distância talvez seja para atingir pessoas que vêm no culto, não vêm no culto de manhã, só à noite. Então talvez seja Deus usando dessa maneira. Eu creio que talvez seja essa possibilidade. Mas vamos dar sequência da nossa matéria. E hoje eu quero falar de vida, ou seja, de Bíblia. Nossa matéria aqui na sala, na aula, nós vamos falar de Bíblia, tá? Então vamos falar um pouquinho da Bíblia. O que eu preciso saber sobre a Bíblia? O que eu preciso saber? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que eu preciso saber? Qual é a coisa mais importante para saber? O que eu tenho que pensar, raciocinar sobre a Bíblia? Tá? E outra coisa também, então, nisso aí, pensando nisso, o que é a Bíblia? Eu vou avaliar com vocês 4 tópicos, 4 assuntos, 4 subtemas, entre eles, o que é a Bíblia. Depois eu vou falar também quem escreveu a Bíblia. Você já pensou quem foi que escreveu a Bíblia? Será que Deus desceu e escreveu a Bíblia aqui para nós? Como que foi que aconteceu isso? Então vamos avaliar também esse aspecto. Um outro aspecto é como a Bíblia foi escrita. Você já pensou nisso? Já pensou nessa situação de como a Bíblia foi escrita? Um outro tópico também, não menos importante, é como usar a Bíblia. Então, o pano de fundo de hoje é usar esses 4 tópicos, esses 4 subtemas para a gente destacar e avançar nesse tema, tá bom? Uma coisa importante também, depois eu vou passar para vocês toda a aula escrita para vocês visualizarem, ter guardado, ter arquivado, isso é muito importante, tá bom? Então, o que é a Bíblia? Olha, a Bíblia é uma biblioteca com 66 livros. Tá? A Bíblia, ela vem do grego. A palavra Bíblia vem do grego Bíblios, tá? Que quer dizer nada mais, nada menos que biblioteca. Então é uma biblioteca, a Bíblia é uma biblioteca com 66 livros. Queridos, e a Bíblia é o livro mais lido do mundo. É o livro mais lido do mundo. Não tem nenhum best-seller que bateu a Bíblia, que não vai bater. Deus já sabe o que isso quer. A Bíblia é a maneira de Deus se comunicar com o teu povo. Tá? Outra coisa interessante é que a Bíblia, ela possui 2 grandes divisões. Eu vou até mostrar para vocês a Bíblia, 2 grandes divisões. A primeira, o Antigo Testamento, com 39 livros. Ou seja, alguns tratam Velho Testamento, mas na realidade é o Antigo Testamento com 39 livros, e outro é o Novo Testamento com 27 livros, tá? Uma coisa tão interessante é que o Novo Testamento, que é o Antigo Testamento, ele fala de Jesus, né? Ele fala de Jesus. Você vai ver na Bíblia, o conjunto da Bíblia, ela vai falando de Jesus. No Antigo Testamento, ele mira a vinda de Jesus, mira a salvação de Jesus, do Messias, vindo ao mundo. Isso é tão interessante. E no Novo Testamento, ele já vai falar da vida de Jesus, vai falar da morte de Jesus, vai falar da ressurreição de Jesus, e vai falar da segunda vinda de Jesus. Queridos, então não tem jeito. A Bíblia toda, ela fala de Jesus. Tá? Se você começar a ler a Bíblia, não tem jeito que você vai conhecer esse Jesus que salvou a sua vida. Isso é muito interessante. Eu quero destacar então ainda como é que são divididos esses livros. Vocês já pensaram? Então nós temos ali 66 livros, e como que são divididos? Né? Como é que são divididos? Outra coisa interessante que eu quero frisar para vocês, então nós temos aqui, vou até mostrar, nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento, tá? Nós temos, no Antigo Testamento, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que são o quê? São os livros do Pentateuco, o livro da lei.
Então veja, por que Deus colocou Gênesis dentro do Gênesis? Por quê? Porque Deus tinha que colocar a lei para o povo dele. Antônio Carlos, mas quer dizer que Deus é um Deus rígido? Não, Deus tem uma lei de relacionamento, queridos. Alguns falam que a Bíblia é um livro de conselhos. Eu digo que a Bíblia é um livro de doutrina para o povo de Deus. Eu digo que a Bíblia é um livro que nós temos que segui-lo. Não tem jeito mesmo. E é muito gostoso. Você vai ler então em Gênesis. Gênesis fala da criação, Êxodo fala logo depois daquela caminhada no deserto, a saída do povo lá do Egito. São livros fantásticos. Se você vai ler Levítico, Números, Deuteronômio também. Depois nós temos o que? Nós temos os livros que nós chamamos de livros históricos. Né? Aí você tem Josué, Juízes, Ruth, tá? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, você tem Esdras, Neemias e Esther. Gente, que livros lindos. Então são os livros históricos, que vai falar da história de Israel, vai falar de toda a caminhada de Israel, relacionamento de Israel com Deus. Olha, são livros fantásticos. Você vai ver em Josué as guerras de Josué, as lutas de Josué em busca da terra prometida. Então, isso é fundamental. São livros históricos. Ele fala de uma história. Depois nós temos livros poéticos, né? São enquadra-se em Jó, por exemplo, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Ou que alguns falam cânticos de Salomão. Mas é interessante que no livro de Jó, o que você pega? Nós temos o costume de só ver que Jó, ele teve tudo de bom no final. Gente, é um capítulo só que fala isso, se não me engano, 42. Né? A gente não fala do relacionamento que Jó teve com Deus no começo. Então é um livro poético, é de poesia praticamente. Esse amor de Deus por Jó, né? A conversa de Deus com Jó, como que era. Gente, é um livro fantástico, é poético. Você pega Salmo, é tudo poético. Né? Claro, tem conselhos, provérbios, tem, mas é poético também. Então são livros poéticos. Depois nós temos os livros dos profetas maiores. Por que maiores? Profetas maiores porque são profetas que pegaram alguns períodos de outros reis. Não ficou só restrito a um rei. Claro que esses livros também são maiores, tem mais capítulos, tá? Mas você pode pegar, por exemplo, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, são os profetas maiores, tá? Depois nós temos o quê? Aqui ainda temos os profetas menores. Antônio Carlos, menor por quê? Porque eram profetas que escreviam pouco? Não, porque são profetas que falaram para um determinado local, para um determinado momento, para um hiato da história, tá? Então ele pegou, por exemplo, vamos falar do livro de Jó, de Jonas, tá? Do livro de Jonas. Jonas, por exemplo, só falou naquele período para Nínive, tá? Foi só ali, onde Deus falou assim, vai e fala para aquele povo. E olha, gente, era uma cidade de 120 mil habitantes. E Deus falou, se eles se arrependerem, eu não destruirei aquela nação. Gente, interessante. Se você ler o livro de Jonas, você vai ver toda essa história. Mas então os livros de profetas menores são quem? São Oséias, Joel, Amós. Interessante que Amós era um boiadeiro, gente. E Deus usava cada ser para falar dele. Amós, nós temos Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Abacuque é lindo. Se você ler Abacuque, ele fala justamente nesse período agora da escassez. Ele fala assim, ainda que a figueira minta, né? Ainda que não tenha fruto, ainda que não tenha nada, ele fala, eu louvarei ao Senhor. Gente, são livros que você tem que conhecer. Outra coisa, aí tem Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Miqueias. Eu quero voltar ao Malaquias. Malaquias, na realidade, é o último livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Malaquias, se você abrir na tua Bíblia, olha como ele termina. Eu vou dar uma abrida aqui na minha Bíblia, só para vocês se situarem também. Gente, Malaquias é o último livro da Bíblia, depois
vai ter já no Novo Testamento. É interessante que Malaquias, ele termina, olha como ele termina. Eu vou ler para vocês se entenderem como é que Deus fala de um Deus maravilhoso. No capítulo de Malaquias, no capítulo 4, versículo 6, ele fala assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, e nesse momento a gente fica preocupado, a gente fica não sabendo o que fazer nesse período de isolamento social, mas Deus está falando que vai converter os corações. Queridos, mas eu quero que vocês prestem atenção no detalhe. Talvez na tua Bíblia tenha aqui depois que termina o livro de Malaquias, tem uma folha em branco. Essa folha em branco não é simplesmente para dividir o Velho Testamento, o Antigo Testamento do Novo Testamento. Ele é um hiato, é um tempo de 400 anos que Deus não fala com o seu povo. Até que começa lá em Mateus. Até que começa de novo em Mateus. Ele começa aqui em Mateus, já no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelho. E agora o que quer dizer evangelho? Evangelho quer dizer boa nova, né? E o livro de Mateus, ele começa exatamente assim. Mateus capítulo 1, versículo 1, ele começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Gente, olha, ele começa com a genealogia, trazendo que Jesus Cristo, ele pertence à raiz de Davi. Se você voltar no livro, lá no Antigo Testamento, você vai ver que lá, mais ou menos ali por 2 Reis, 1 Reis, 2 Reis, Deus falou para Davi: de você haverá um rei que sempre será rei. E ele falava de Jesus, isso aqui. Davi achou que seria Salomão, que seria um rei eterno. Mas ali, Deus estava falando com ele que seria Jesus. E agora essa genealogia vem para confirmar que é filho de Davi, Jesus Cristo, filho de Davi. Interessante isso, né? A gente começar a avaliar como que funcionam as coisas. Depois nós temos também o livro de Atos. O livro de Atos, querido, é um livro histórico. Tá? É um livro histórico. Ele foi escrito por um médico, pelo apóstolo Lucas. Né? Então, o livro de Atos, ele é tão interessante que ele começa falando assim, gente, lá em Atos: escrevi esse livro, ó Teófilo, de maneira acurada, de maneira detalhada. Então, olha como que Lucas fala. Jesus Cristo, ou seja, Deus tinha que permitir um médico escrever esse livro. Por quê? Ele ia escrever com maneira, com detalhes. Né? Então, é um livro histórico. Então, nós temos um livro histórico também aqui no Novo Testamento. Eu quero voltar a falar uma coisinha mais. Existem algumas igrejas, ou algumas doutrinas, eu posso dizer, que usam exatamente só o Antigo Testamento. Eles abominam o Novo Testamento. Então só usam o Antigo e estão presos ainda às leis de Moisés, como se fossem as leis que Deus falou. Ou ainda eles falam assim: a lei de Abraão. Gente, a Bíblia é uma só. Agora tem outras doutrinas que só fica no Novo. Eles abominam o Antigo Testamento, né? E Deus deixou o livro, uma Bíblia completa. Como eu falei no começo, no Antigo Testamento Deus fala de um Cristo Messias. No Novo Testamento Deus fala de um Cristo vivo, de um Cristo ressurreto e um Cristo que vai voltar. Então não tem como você separar uma coisa da outra. Não tem como você falar: não, essa parte eu vou ler, essa parte eu não vou ler. Não dá. Ou você segue, ou você não segue. E a Bíblia, ela é muito fantástica. Ela fala: ai daquele que aumentar um tio na minha vida. A Bíblia hoje, ela está completa. Ela está formada. Ela não tem que acrescentar mais nada. Ela é completa. Por isso, esse livro é o livro mais lido. É o livro confiável. Né? Então, outra coisa interessante, eu quero falar depois do Paulo. Paulo foi o que escreveu as cartas paulinas. Então, é outro tempo de Paulo. Paulo é um apóstolo, queridos. Paulo é um apóstolo que perseguia a igreja. Lembra? Paulo no começo ele perseguia a igreja. E quando foi no livro de Damasco, ali no livro de Atos, em Damasco, Deus falou assim: eu te escolhi. E ali no livro de Atos,
ele começou a viver uma vida cristã. Gente, interessante. E Paulo, gente, escreveu 13 cartas. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então Paulo escreveu 13 cartas. Gente, se você pensa em fazer a conta de 27 livros que tem o Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Dá para pensar? É quase que, eu diria que 50% da Bíblia, do Novo Testamento, é o Paulo que escreveu. Tá? Aí temos outras cartas, aí temos Hebreus não sabe o que escreveu. Temos uma noção, mas não dá para afirmar. Então a Bíblia não deixou escrito quem escreveu. Então em Hebreus temos Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, tá? E Judas, gente, não foi o que traiu Jesus, tá? Deixa bem claro. Judas era o irmão do Tiago, tá bom? Então Tiago escreveu essa parte, e Judas, o irmão dele, escreveu essa parte também. E depois nós temos o Apocalipse. Apocalipse, gente, é o livro profético, tá? Ele fala da volta de Cristo, né? Então ele fala de tudo, da nação, de tudo, de guerras, rumores de guerra, fala dos selos, 7 selos, fala das taças, fala de tudo. Então, atenção, tá? Mas eu quero dizer, talvez não seja o fim. E como eu falei, o isolamento social que nós estamos vivendo nesse momento, talvez seja para Deus trabalhar em nossa vida, trabalhar em nosso coração, trabalhar em cada momento. Mas vamos dar sequência aqui. Agora vamos falar de quem escreveu a Bíblia. E quem foi que escreveu a Bíblia? Vocês já pensaram sobre isso? Então, olha lá. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens. Tá? Pescadores. Então, lembra do Pedro, Tiago e João no barquinho? Então, eles eram pescadores, escreveram também, boa parte da Bíblia escreveram também lá, tá bom? Outra coisa, sábios também foram escreveram ali. Paulo era um sábio, foi treinado aos pés de Gamaliel. Tá? Se você imaginar qualquer hoje grande teórico, filósofo, Paulo foi treinado. Tá? Paulo foi um grande sábio. Tá? Outra coisa, a Bíblia também foi escrita por poetas, Davi e Salomão, não só poetas, Davi e Salomão eram reis. Olha que privilégio. A Bíblia é escrita por reis também. Tá? Outra coisa interessante, por profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, e aí vai. Tá? Então, profetas escreveram também. Vamos falar também que a Bíblia foi escrita no período de 1500 anos. 1500 anos. Então, ela começou sendo escrita em 1400 anos antes de Cristo. Tá? E depois, até 100 anos depois de Cristo. Então, por ano, mais ou menos 80, 85, 90, vamos chutar por aí, tá? Foi quando a Bíblia foi finalizada. Eu volto a dizer, a Bíblia está completa. Ela foi finalizada ali, está finalizada ali, e a Bíblia falou, ainda que venha um anjo, então escreve. Tá? E hoje você vê coisas absurdas falando, falsos mestres falando, de Bíblia que vão dar indulto, ceia, essas coisas assim. Mas olha, interessante, a Bíblia não pode ser mudada. E por que foi escrita a Bíblia? Lá em 2 Timóteo 3, se alguém está em casa pode abrir, 3,16, mas tem aqui o versículo na tela. Vamos lá. Ele fala que toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está lá. Tá? Em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. É interessante isso. Tá? Então, a Bíblia é um livro que tem instrução para a vida toda. A criação de filho, tem instrução de finanças. Né? Interessante como a Bíblia tem instrução de finanças. Tem instrução para casais. Como que eu devo me portar? Né? Ela tem instrução até como eu vou fazer no jejum. Né? Então, gente, é coisas demais. É um livro divino mesmo, tá? Então, e como que a Bíblia foi escrita? Quem dirigiu Jeremias, quem dirigiu Ezequiel, quem dirigiu João, enquanto eles escreviam na Escritura? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó,
Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Interessante isso. Então, que homens falaram, impelidos pelo Espírito Santo. Né? Imagina você. Né? Às vezes você fala assim, puxa, quem escreveu a Bíblia foi o homem, não vou acreditar. Foi soprado pelo Espírito Santo. Tá? Uma boa credibilidade está lá nessa, em 2 Pedro. Tá? Outra coisa, e como a Bíblia foi escrita? Ainda ele fala, quem dirigiu Jeremias? Olha quem fala lá em Jeremias 36, 1 e 2, ele fala assim, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josafá, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue um rolo, escreva nela todas as palavras que falarei. Então está aqui, pegue um rolo, escreve nela. Quem dirigiu? De novo, Deus, né? O Senhor, tá? Então é Ele que mandou escrever. Outra coisa, aí Ezequiel, quem que falou para Ezequiel alguma coisa para escrever? A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. De novo é aquela coisa, Deus falando, olha, escreve isso. Deus falando, faça isso. Deus fala, anota isso. Gente, então é algo espiritual mesmo. E depois lá em Apocalipse, quem então que instruiu João? Olha o que fala em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. E como eu falei, Apocalipse é um livro profético. É um livro que fala dos fins do tempo. Ele fala o seguinte, gente, tem mais. Muita gente não gosta de Apocalipse, porque é o fim do tempo. Mas é bom conhecer como vai ser o fim. Né? Ele fala assim, então, lá em Apocalipse 14, 13, ele fala, então ouvi uma voz dos céus, dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão da sua fadiga. Pois, e aí vai. Gente, no livro, na Bíblia, ele fala assim, felizes os mortos que morrem no Senhor. Gente, até na hora da morte você vê felicidade. Então isso é alegria. Às vezes eu tenho acompanhado algum velório e eu falo, é só Deus mesmo para consolar. Né? Felizes os que morrem, os mortos que morrem no Senhor. Né? É algo fantástico. É esse Deus que nos consola, que nos conforta. E interessante agora como usar a Bíblia. Né? Estamos falando disso tudo. E agora, como que nós vamos usar essa Bíblia? Ele fala assim, como nós vemos a palavra de Deus? Como é que eu vejo a palavra de Deus? O que significa essa palavra de Deus para mim? Né? E olha lá em Salmo 119, versículo 105, ele fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Gente, será que a palavra de Deus realmente é a lâmpada para os meus pés? E olha que ele usa esse versículo aqui, quando ele fala em lâmpada, é de claridade, de dar luz. Então, essa é a coisa mais importante. Luz, de caminhar no trilho certo, como um farol. E às vezes a gente não vê esse farol. Por quê? Porque nós não estamos inserindo, ou às vezes nós estamos dando valor para essa palavra. Então, siga essa palavra. Outra coisa, a Bíblia, ela fala também o que é necessário para crescimento espiritual. Salmo 119, versículo 130. Aliás, é o salmo maior da Bíblia, o livro maior da Bíblia, né? Ele fala assim, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao Senhor. Gente, ele fala que a exposição da palavra de Deus, ele dá luz e dá entendimento aos filhos. Eu estou falando que não precisa você ser um professor, você ter um teólogo, você ser um engenheiro capacitado para entender essa palavra. Ele fala que dá luz, dá entendimento aos filhos. Né? Deus usou pescadores para escrever a palavra dele. Claro que Deus usou sábios também, usou reis, mas Deus usou pessoas simples também. Eu costumo dizer que lá na igreja de BH tem uma senhora, se não me engano é Dona Terezinha. Gente, é uma senhora analfabeta. E o pequeno grupo dela é o que mais cresce. E o pequeno grupo dela é o que mais multiplica. Né?
ela pega as lições, chega na lição para ela, a neta dela lê para ela e ela fala depois. E essa célula dela, os pequenos grupos dela, está sempre lotado, sempre multiplicando. Por quê? Ela é simples, ela aplica só a palavra de Deus. É uma vida de jejum, é uma vida de oração, é uma vida de caminhada com Deus. Eu confesso que nesse período de crise, de isolamento social, eu tenho orado mais. Eu tenho pedido mais. Eu tenho falado mais com Deus. Eu tenho seguido ainda que aquela meia hora diária de oração com Deus. Não só de manhã, mas à tarde, à noite também. E é gostoso. É gostoso. Gente, são meia hora que é tão rápido. Comece a fazer esse tempo de Deus. Tempo com Deus. Afinal nós estamos em isolamento. Né? Então nós temos que usar esse tempo. Né? Outra coisa interessante, queridos, na reflexão agora, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Você já usou na sua vida a palavra de Deus em alguma situação? Será que em alguma situação da sua vida você já usou essa palavra de Deus? Você já aproveitou para falar assim, olha, veja aqui, olha, a palavra de Deus fala assim, né? Como que eu estou falando, como que eu estou tratando isso? Como que eu estou vivendo isso? Né? Aplica na sua vida, viva a sua vida. Outra coisa interessante, ele fala assim, se não, comece aplicando essas verdades na sua vida. Se você não usou, comece aplicando a verdade. Gente, nós temos um livro completo. Né? Tem muitos que lêem a Bíblia uma vez por ano, outros lê 2, outros lê 3. Mas comece a ter um método de leitura. Você não vai se arrepender, vai aprender com ela. Tá? Agora, Ceci amém. Continue e não pare. Vivencia isso. Usa isso. Fale isso. Ame mais a palavra de Deus. Queridos, é um desafio, mas é algo que Deus está falando com a gente. Outra coisa interessante, para concluir agora, para finalizar esse tempo, eu quero falar o seguinte: a Bíblia nasceu na mente e no coração de Deus. Ele se revelou, se mostrou, se deu a conhecer através dela. Só por meio dela é que você fica conhecendo a verdade consistente de Deus. Ela você conhece a personalidade de Deus, seu caráter, seus atributos, sua vontade. Então eu vou desafiar, queridos, leia a Bíblia. Olha o que a Bíblia fala lá em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo a Escritura. Então quando você não conhece a Escritura, você erra mais. Você falha mais. Eu não estou falando que se você lê a Bíblia todo dia, você não vai errar. Não vai falhar. Mas a chance é menor. Tá? Queridos, então é isso que nós temos que falar. Esse é o calendário das nossas aulas. Tá? Hoje é a quinta aula com vocês. Eu sei que o Paulo já disponibilizou a aula 2 e 3. Tá? E eu estou disponibilizando a aula 5 hoje também, logo mais à tarde. Vou deixar para vocês. Tá? E assim, esse é o nosso calendário. Nosso calendário vai até o dia 28 do 6, quando nós vamos encerrar com a grande gincana, hein? Vê se está aí, tá, junto com a gente. Então, mas é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu quero agradecer. Quero agradecer o Fábio Souza, quero agradecer o João, que está gravando a gente. Muito obrigado, João, pela disposição. É um trabalho de ministério, tá? Eu louvo a Deus pela sua vida. E eu quero agradecer também o Fábio Souza, que esse material usado foi com permissão dele. Claro que eu acrescentei algumas coisas, mas é o material dele, tá? É o material dele e eu, muito obrigado, Fábio Souza, por ter permitido usar. Claro, então é isso, tá? Eu vou despedir aqui com vocês e que Deus abençoe, tá bom?